mercado da bola para comentarmos do Cruzeiro, que é simplesmente o maior protagonista até aqui desse mercado da bola, seja pelas vindas, pelas quase vindas. O Cruzeiro é um time que está sempre estampando nosso noticiário para falar de mercado da bola. E para falar do nosso Cruzeiro, que é a pauta aqui do nosso programa, Valdir Cruzoeiro, meu parceiro, está conosco para comentarmos um pouco das movimentações. Antes de tudo, boa tarde, boa noite para você, Valdir. Hoje sem o Alex para te encher o saco, como foi na época da Jovem Pan, né, o nosso gargalhada para sacanear, mas para falar um pouco do Cruzeiro no mercado, para falar um pouco das movimentações. Muita coisa nova, muita coisa surgindo e certas possibilidades aí que a gente vai comentando, até uma possível vinda, né? Estão se especulando aí do Gabigol. Queria que você comentasse um pouco de como que você está enxergando esse Cruzeiro do mercado. Boa noite para você. Primeiramente, boa noite, Gabriel, boa noite, Celso, boa noite a todos aí que estão acompanhando a live. Primeiro que é uma honra, né? Falar do Cruzeiro é sempre muito legal, a gente gosta demais, né? Vive disso, diariamente pesquisando notícias, estando por dentro do clube, né? E que momento para falar do Cruzeiro, né? Talvez é o clube com a maior movimentação até aqui, né? E olha que a janela nem abriu, né? Ainda vai abrir no dia 11 de julho, mas o Cruzeiro já deu uma movimentada muito grande aí no mercado. E é o seguinte, a expectativa está muito alta, né? A gente está vendo um Cruzeiro renovado, né? Pela chegada da nova SAF com o Pedro Lourenço, saiu aquela austeridade da gestão do Ronaldo, né? Que para o torcedor, assim, pode ter sido ruim, mas preparou para chegar esse momento para a possibilidade do Cruzeiro poder fazer esses investimentos, né? O Ronaldo segurou no momento que foi preciso e aí chega agora Pedro Lourenço, que é um gestor aí onde tem uma situação financeira mais adequada para esses anseios da torcida, né? De trazer um time mais competitivo, de fazer um Cruzeiro mais forte, né? E a gente vê um Cruzeiro neste Campeonato Brasileiro em 5º lugar na tabela e sem nenhum desses reforços jogando, né? Então é um time que já vem jogando bem, né? Já vem mostrando resultado com o trabalho do técnico Fernando Seabra em meio a várias limitações. E aí você vê um mercado onde podemos dizer não 7, tá? Mas 9 contratações. Isso porque o Cruzeiro, além dos 7 que trouxe do mercado, ele firmou a contratação de 2 jogadores que são primordiais hoje também na equipe do Cruzeiro e são titulares. Matheus Pereira e João Marcelo, zagueiro, né? Foram 2 jogadores que aqui já estavam no clube. O Cruzeiro tinha prioridade de compra, exerceu esse direito e temos que colocar também junto dessa lista de contratações aí do Cruzeiro, né? As outras 7 ainda a gente tem que aguardar, mas tem um destaque para o goleiro Cássio. O Cruzeiro foi lá e tirou do Corinthians, né? O ídolo do Corinthians de forma de grátis, né? Como o pessoal gosta de dizer aqui, 0,800 veio para o Cruzeiro. O João Marcelo, que a gente citou, era um jogador do Porto, né? O Cruzeiro pegou a opção de compra, né, do jogador. O Jonathan Jesus, um garoto, destaque, zagueiro, né, do Ceará, está na Série B, conseguiu esse destaque, chamou a atenção do Cruzeiro. O Cruzeiro foi lá e fez esse investimento para a zaga também. O Caio Jorge, que uma revelação do Santos, né? Podemos dizer ali, teve um bom momento, foi para a Europa, Juventus contratou, estava emprestado ao Frosinone, que acabou sendo rebaixado, né? Mas aí o Cruzeiro foi lá e conseguiu fazer a aquisição deste atacante. Lautaro Dias, do Independente Del Valle, outro nome interessante também, o Cruzeiro indo nesse mercado sul-americano. O Peralta é outro, né? Vai jogar hoje, talvez, né? Contra a seleção brasileira aí pelo Paraguai, um jogador de destaque também, de 21 anos, né? Da seleção paraguaia, jogando no Cerro Porteño. O Matheus Henrique, recente agora, as últimas, né? Matheus Henrique e o Wallace. O Matheus Henrique vinha do Sassuolo, da Itália. Foi difícil, né, trazer ele. Eu acho que dessas contratações foi a mais difícil, foi a mais demorada, assim, foi tão quanto ali o Matheus Pereira aqui no Cruzeiro, mas foi o crucial, cara. E aí, só para finalizar, assim, pra gente continuar o papo, o Alexandre Matos nessa situação, né? Foi a ida do Alexandre Matos lá para a Europa para trazer Matheus Henrique e, aproveitando a viagem, trouxe o Wallace também, que estava na Udinese. Um baita de um mercado, contratações bem pontuais e necessárias no elenco do Cruzeiro. E como eu disse aqui, citando por último, Alexandre Matos, que foi o cara responsável por toda essa mediação, essas contratações aí, junto com esse aporte financeiro do Pedro Lourenço. Exatamente, Valdir. É um time que chega forte pelas movimentações que fez agora na janela de julho. A gente tem a arte aí também para ilustrar um pouco o que a gente vinha falando, né? Quem sai, então, a gente tem que o Papagaio, né? O nosso Rafael Elias até vai estourar um pouco a arte. A gente fez em 2 artes, porque é muita contratação já confirmada. Mas o Papagaio, então, de saída, quem pode sair? Oliveira, zagueiro, que foi especulado no Vasco. E aí quem chega, prepara aí o seu papel e caneta, porque é muita gente.
frente, né? O Cássio chega do Corinthians, custo zero, rescisão contratual. O Caio Jorge chega da Juventus, né, por 25,7 milhões de reais. Lautaro Dias chega do Del Valle, especula-se aí que foi 16 milhões de reais. Jonathan Jesus chega do Ceará por 8,25 milhões de reais, ele que é jovem, promissor jogador. Fabrício Peralta, que foi anunciado aí nas últimas horas também, valor gira em torno aí de 16 milhões, ele que chega do Cerro Porteño. E a gente tem também, né, o Matheus Henrique chegando aí do Sassuolo por 34,8 milhões de reais e o Wallace chegando por 36 milhões de reais parcelados. São as movimentações do Cruzeiro, né? E aí, Valdir, tem as movimentações que já estão feitas, tem as que foram canceladas, né, que o Celso vai querer perguntar posteriormente também, mas tem quem pode chegar. Michael e Gabigol, que foram amplamente especulados por aí. E aí quero ouvir um pouco da sua versão, Valdir, torcedor, né, em cima desses nomes e principalmente do segundo mencionado, que é o Gabigol, que é um cara que é muito polêmico, né? Quando você fala em Gabigol, você fala de um cara que tem uma polêmica que sempre cerca a carreira dele e a forma que ele sai do Flamengo também é polêmica. Você, enquanto cruzeirense, né, por tudo que já viu o Gabigol fazendo, todo aquele rolo dele no Flamengo, você gostaria de vê-lo jogar no Cruzeiro? Quem falar que não quer o Gabigol, acho que é maluco, isso né? aí é teste de loucura. O que ele fez aqui é um teste de loucura. Agora, você quer o Gabigol no seu time? Aí o cara fala, não, beleza, manicou. Não, pois é, é aquele negócio. Eu sei que alguns torcedores, e é uma questão de opinião, né? O futebol existe a opinião e o legal é isso, né? Cada um tem uma visão e tudo mais. E vou explicar a visão que eu tenho, né? O Gabigol, gente, é um cara que ele é um atacante muito importante, né? Um atacante de clube, né? Nunca consegui ver o Gabigol como esse atacante de seleção. Até quando ele teve a oportunidade lá, eu não conseguia ver esse jogador assim. Eu via muito mais o Pedro com essa cara de jogador de seleção do que o Gabigol, né? Mas ele é um atacante que a gente... futebol sempre tem disso, né? Tem um perfil de jogador, né? Tem jogador que é mais quietinho na dele, tem outro que é mais... louco e tal. E tem o artista, né? O Gabigol, eu não falo que ele é só jogador, eu acho que ele é artista também, então isso interfere. Em que sentido isso pode interferir? Do lado negativo, porque vai ter muita polêmica sobre o jogador e aí vem vinculado sempre ao nome do clube, isso acaba ficando chato, mas ao mesmo tempo também tem um lado positivo, né? Da mídia, do marketing, isso e tudo que se envolve, né? O que é o Gabigol no Flamengo, né? É muito próximo da torcida, é um jogador que está sempre envolvido com a torcida do Flamengo, e isso aí movimenta sócio, isso aí movimenta torcedor no estádio, movimenta fãs mirins e tudo mais. Então, assim, tem essa movimentação de dois lados, aí você tem que colocar na balança e ver qual que vale. Mas pro futebol, o que valeria a pena? O Cruzeiro procura um jogador no ataque, e a gente tem que citar aqui que recentemente, como vocês disseram aí, o Rafael Elias, né, saiu do Cruzeiro, emprestado para o Kyoto Sanga, acho que é esse mesmo time do Japão, sai emprestado por lá, então o Cruzeiro perdeu essa opção de centroavante, tinha a opção reserva, que era o Rafa Silva, e o Rafa Silva acabou tendo uma contusão recente agora, vai ficando fora, é um jogador que tem problemas físicos, e o Juan Dineno, um jogador de grande destaque argentino, grande destaque do futebol, estava no futebol mexicano, né, veio na época aqui com o treinador recente, que fugiu, tem um nome na cabeça, o Cruzeiro muda toda hora, Larcamón, isso, lembrei agora. Larcamón. E Larcamón, ele acabou machucando, e vai ficar um período longo fora, né, então tá para voltar, então o Cruzeiro tá sem a referência no ataque, e aí por isso, no mercado, quando começou a ir atrás de jogadores, vai sempre nesses jogadores pontuais, e fica sempre a expectativa desta grande contratação no ataque do Cruzeiro. Tá aí o nome do Gabigol, foi falado, especulado, a gente fez enquetes nas redes sociais do Cruzeiro, grande parte da torcida, se não me engano, acho que foi 86% para 90% das enquetes, com mais de 10, 20 mil votos, que a gente fazia sempre querendo o Gabigol, e eu acho que vai muito disso, sabe? Essa mídia dele, por mais que às vezes parece ser ruim, ela acaba sendo positiva também. E o futebol dentro de campo, essa entrega pela camisa que ele tem, a gente que fica na dúvida, porque será que é só pelo Flamengo ou é pelo futebol? Mas eu lembro de Cruzeiro e Santos na Copa do Brasil em 2018, o Gabigol estava na equipe do Santos, se eu não me engano, naquela época, e eu já lembro desde aquela época, era um jogador que eu falo, esse cara é chato e enjoado. E todo torcedor quer ter esse jogador na equipe, esse jogador brigão e tudo mais, que, né, tá sempre defendendo as cores do clube, sempre defendendo ali o manto dentro de campo. Talvez esse quesito seria bom também de ter esse jogador. Além, velho, é claro, ele é um artilheiro, né? Um jogador que a bola chega, a gente tem uma confiança mais provável de fazer o gol. O Michael já é uma opção diferente, né, do Gabigol. E o que é interessante é porque ele já jogou com o Matheus Pereira, né? Os dois jogadores no Al Hilal. Então é importante essa ideia aí. Mas
Entre os dois, eu acho que eu prefiro os dois, tá? A verdade é, se tá com dinheiro, contrata os dois. Mas hoje, a gente tá aí vendo os números, né, do Gabigol. É um cara que é muito participativo, acho que ele ajuda muito no ataque, ele deixa a defesa adversária... Você tá num time ali, vai jogar contra... tem um Gabigol no ataque, essa mídia toda dele, né, tudo que se envolve nele, traz uma atenção diferente para a zaga adversária, de como que vai ser segurar. Então, eu acho que seria um jogador interessante. E o Pedro Lourenço já demonstrou por várias vezes o desejo de ter esse jogador. O Cruzeiro vinha tentando contato e tudo mais, pareceu que não ia dar, não foi. Teve aquele problema dele com a camisa do Corinthians, e aí virou toda a polêmica em cima daquilo. Então, assim, vocês estão vendo tudo que a gente fala dele. É polêmica atrás de polêmica. Se vier para o Cruzeiro, ok, mas aí também ele tem que saber que aqui tá vindo para uma torcida tão chata quanto a do Flamengo, né? Times grandes assim, a torcida é muito em cima, então tem que ficar esperto. Mas eu sempre falo, aqui em Minas, né, mais quietinho, mais suave, não tem a vida louca das noites cariocas, né? Talvez pode ser ele faz. Ele dá uma acalmada, né? Ele faz. Em falta do mar tem o bar, né? O Celso Ardengue, então tem uma pergunta também pra você, Valdir. Não, eu só aí a tela também, queria voltar, na verdade, pra outra arte, se a gente puder, porque eu acho muito curioso esse mercado do Cruzeiro, e acho que ele chega num momento muito interessante, porque o Cruzeiro, para mim, é um time em franca ascensão no Campeonato Brasileiro, né? Se a gente olhar desde que assumiu o Fernando Seabra, ele chegou a ficar até um mês invicto aí, acabou perdendo alguns jogos, teve a derrota pro Bahia por 4-1, mas acho que muito mais vinculado à expulsão, e logo na sequência, contra o Atlético Paranaense, o Cruzeiro já dá uma resposta, né, de que aquele 4-1 não significou absolutamente nada, pelo menos ali dentro do elenco, para os jogadores, e muito se fala sobre a inexperiência do Fernando Seabra, mas dentro de campo ele me agrada muito. E assim, chegam jogadores agora, como por exemplo o Cássio, né, que é um cara, obviamente com uma história gigantesca no Corinthians, mas a gente já viu um Anderson no gol participando muito bem. Contra o Fluminense, por exemplo, ele fez boas defesas, né, não que o Cruzeiro chegou a sofrer, mas até mesmo agora contra o Atlético Paranaense, mais uma vez, foi muito bem. A gente olha outros jogadores, por exemplo, o Wallace, que você falou que o Alexandre Matos trouxe na bagagem, que é um excelente jogador, né? Um cara que muda principalmente ali talvez o setor mais carente, porque acho que o Ramiro não agrada muito a torcida, né? Tem alguns jogadores ali, o próprio Lucas Silva nessa temporada já ficou sob alguma desconfiança da torcida, agora retomando as boas atuações, mas principalmente no ataque, aí que pra mim mais pega, né? Porque o Rafa Silva, você falou muito bem das lesões, tem o Papagaio também, que é um cara que ele não chega muito pra... ele é um cara que chega, mas com aquela expectativa de e se, né? E se ele conseguir engatar uma boa sequência, aí tanto que agora... O Caio Jorge, não? Não, o Papagaio quando chega, né? O Papagaio quando chega, ele não chega... quando ele chegou não era um cara com muita expectativa. E agora chegam dois jogadores, o Caio Jorge e o Lautaro Dias. Acho que o Lautaro Dias é muito mais um cara de atacar espaço, né? Inclusive eu tava até assistindo alguns jogos dele. Achei um cara muito interessante, mas ainda falta aquele cara lá na frente, né? Falta um matador ainda para esse time do Cruzeiro. E já fazendo uma segunda pergunta... como você imagina que o Fernando Seabra vai conseguir colocar esses caras? Porque é uma coisa quando o time tá muito mal, né? O Cruzeiro tá horrível, então joga todo mundo que contratou. Agora eu acho que vai exigir muita gestão de grupo, do que você sente daí, do que você ouve, que você conversa com pessoas que são próximas. Como ele tá pensando em trabalhar essa gestão? Porque foi o que a gente falou, não é que o time tá horrível. O time tá muito bem, inclusive, numa franca ascensão. Não vai jogar todo mundo lá pra jogar de cara, né? Bom, essa questão do nosso atacante, né, de trazer esse cara, né, que pode ser o Gabigol, pode ser o Michael, eu acho que entra nessa categoria, talvez que você queira dizer, mesmo porque o Caio Jorge ainda vem, né, eu vejo que ainda não se firmou, né, não chegou a ser esse cara todo na Europa, mas talvez voltando ao Brasil pode ser aquela ascensão que teve no Santos, né. O Lautaro Dias é um jogador mais com experiência sul-americana e talvez o Cruzeiro traz esse jogador para ser importante nessa próxima fase do sul-americano que o Cruzeiro está, né, e acredito eu que vai ser um objetivo muito forte do Cruzeiro de tentar sim conquistar e para cima nesse torneio com a possibilidade de vitória que poderia trazer um nível diferente para esse Cruzeiro, né, voltando de toda a situação que ficou nos últimos anos aí recentes, né. Mas realmente, acho que falta esse jogador, mas a gente tem que entender que o Cruzeiro já tem esse jogador, que é o Dineno. Eu vejo que o Dineno, desde quando foi contratado, ele é esse cara do gol do Cruzeiro, né. Infelizmente veio a lesão, então a gente, né, nenhum time está esperando para acontecer essa situação, mas assim, os jogadores de ataque hoje a gente tem
o Arthur Gomes, né, que é esse jogador titular bem, que vai né? pela esquerda, que vem melhorando cada vez mais. Era um jogador que demorava a finalizar, sempre tinha muita velocidade, muita profundidade, mas na hora da finalização, da última decisão, era ruim, mas vem evoluindo, né? Fez até falta nessa recém-passada dele pelo departamento médico. Voltou agora e tá já até ajudando já nesse último jogo, que foi importante. Mas assim, eu vejo que ainda falta. O Cruzeiro tinha uma ideia de jogo, desde a época do Pesolano, com 3 zagueiros, aí chegou o Pepa no passado, veio outros treinadores, e parecia que o Cruzeiro ia ficar com 3 zagueiros, trouxe Zé Ivaldo, então assim, deixa o William demais pela direita. O Cruzeiro, a gente consegue perceber que às vezes ainda não definiu exatamente o esquema tático, mas tem essa alteração durante o jogo, e o Seabra faz isso muito bem. Dependendo de como o time ataca ou defende, dá pra ver como esse time vai ser montado ali. O William, pra mim, é o melhor lateral direito hoje em atividade no Brasil, e a gente tem do lado esquerdo o Marlon acaba ficando mais recuado, o William sobe mais. E ele acaba sendo, inclusive, um dos caras de maior assistência junto com o Matheus Pereira, justamente por chegar demais aqui naquele lado direito de campo. Mas realmente falta aquele cara, né, o homem-gol. E foi uma deficiência do Cruzeiro recente, porque o Matheus Pereira fez essa função de falso 9. Então, eu acho que mata a melhor qualidade do Matheus Pereira, que é o passe e não a finalização, e a gente percebe que a finalização dele deixa muito a desejar ainda, né? Parece que quando vai acertar, acerta muito bonito, mas também erra muito demais. Mas ele é o cara do passe, ele é um cara de uma técnica sensacional. Olha esse gol que fez o Gabriel Veron nesse último jogo, a visão de passe dele absurdo, parece a famosa, né, aquela chagada, né, que o pessoal fala, mas não, a bola chegou bonitinha ali e faz um golaço. Então ele tem uma visão muito interessante, e isso tem que ser melhor usado pelo Matheus Pereira, mas aproveitando ele como esse 10 flutuante no meio de campo, esse 10 clássico, e usar o Matheus Pereira como centroavante mostra esse problema do Cruzeiro com esse cara, esse homem-gol, né? A gente tem a opção hoje do Barreal, voltou recente também, um ótimo jogador, viu, gente? Tá emprestado pelo Cruzeiro. O Cruzeiro tem a opção de compra, veio do Cincinnati dos Estados Unidos. O mercado do Cruzeiro bem interessante, né? A gente falando de Itália, a gente falando de Equador, Estados Unidos, México, mostrou um Cruzeiro muito diferente recente no mercado. Mas assim, eu vejo que Lautaro Dias, Caio Jorge, são opções que chegam realmente para melhorar esse ataque do Cruzeiro, mas ainda falta. Mas foi falado que não vai contratar, né, esse cara ali da frente. Mas eu acho que ainda pode surpreender, porque o Dudu quase veio, né? E o investimento que seria feito por ele, a gente fala, pô, então tinha caixa para isso, né? Então parece que, será que o Matos vai ficar com o ego ferido por não ter parecido que ia dar certo, depois não foi? Se trazer algo melhor do que o Dudu. Ainda bem, hoje eu vejo assim, ainda bem que o Cruzeiro não trouxe, tá, gente? Ainda bem. No dia a gente ficou emocionado, mas hoje eu falo, ainda bem que o Cruzeiro não trouxe. Perfeitamente, Valdir. E aí, tem dessas peças aí que o Matos vai contratar certamente aí com o auxílio do Pedro Lourenço, passa a ser dor de cabeça do Seabra, técnico do Cruzeiro, para ver como é que ele vai encaixar esse time em campo, né? Dorzaça de cabeça, mas aquela dor de cabeça positiva, né? Mas dá para ter uma ideia, só para complementar. Imaginem um Cruzeiro dessa forma aqui. O Cássio no gol, o William na direita, Zé Ivaldo e o João Marcelo e o Marlon na esquerda. Aí dá para fazer uma dupla de volantes, que o Cruzeiro tem esse problema hoje de ficar com o Lucas Romero sobrecarregado, e aí só tem o Ramiro e o Lucas Silva que... Felipe Machado vem entrando bem, né? Tá muito mal. Felipe Machado é um baita de jogador, mas eu acho que ele é aquele jogador ideal para complementar elenco, entrar no segundo tempo, sabe? Mas é um jogador, para mim, eu acho que o Cruzeiro não tem que perder. É um jogador que todos os treinadores que passaram desde a chegada do Machado aqui sempre elogiaram, sempre usaram ele. Inclusive, ele falou que gosta demais do Cruzeiro, não quer sair, teve proposta para fora e acabou continuando aqui, voltou a ser relacionado e vem ajudando a equipe. Muito bom o Machado. Mas assim, o Lucas Romero não dá pra ficar atrás do Machado. Não. E o Wallace chegando, vem esse jogador que tem um baita de um posicionamento nesse meio de campo, pode ser esse jogador para complementar e ajudar o Lucas Romero nesse meio de campo. E aí, à frente, a gente poderia ter o caso do Matheus Henrique, né, que é um outro jogador importante, tem uma boa saída de bola e tudo mais, junto e para dar esse apoio ao Matheus Pereira. E no ataque, até então não ter o Dineno, a gente pode ficar com os dois atacantes, que é o Caio Jorge e o Lautaro Dias. Mas aí eu falo com vocês, tem a opção do Arthur Gomes, que está aqui, de ser essa válvula de escape de velocidade. Se o Dineno chegar, é um jogador centroavante, então ele teria que jogar no 4-3-3. Então poderia tirar um meia nesse meio de campo para deixar o Matheus Pereira flutuando. Olha só quantas opções tem esse Cruzeiro. Eu acho que, com todo respeito a todos os times, mas por tudo que o Cruzeiro viveu, e até mesmo no ano passado quase foi rebaixado novamente, fica uma expectativa muito alta, porque nem o Flamengo contratou tão quanto o Cruzeiro. Então, fica aquela expectativa, porque não adianta ter só o dinheiro e trazer, né? Tem que dar liga ao time. E aí fica a questão, né? Será que vai dar liga? A gente torce que sim. Esse exatamente, é o grande ponto, porque não é Master Liga, né? Não é Master Liga, tem que fazer um time
funcionar em campo. Valdir, muito obrigado pelo tempo disponibilizado pra gente, Valeu. por esse nosso bate-papo falando de Cruzeiro. Prazer reencontrar você, falar com você mais uma vez. Faça seu merchan. Claro que a galera já te conhece, mas pra quem tá chegando aí também, seu merchan pra galera pra conferir você no canal Cruzoeiro, que é o melhor falando de Cruzeiro. Pô, valeu demais, cara. A gente tá aí há 10 anos e meio, quase 11 já, viu? Em outubro faz... meio não, outubro agora faz 11 anos, o tempo passa rápido. De trabalho aí com o Cruzoeiro. Começou com brincadeira, com zoeira na internet quando era novinho. Hoje já tô ficando mais velho, a gente vai... A palavra Cruzoeiro, né, veio de muita zoação que era no passado, mas hoje é um canal de bom humor aí, descontraído, falando de torcedor para torcedor, comentando as notícias, resenhando, indo pro estádio, mostrando a alegria na arquibancada, trazendo as opiniões, fazendo live, é isso aí, vivendo esse mundo de futebol aqui na internet, e é claro, mostrando nossa paixão pelo Cruzeiro. Aí fica o convite pessoal, é Cruzoeiro em todas as redes sociais aí, pra quem quiser acompanhar, e o meu perfil pessoal é Valdir Virgão, né, porque Virgão é conhecido lá, o personagem do Cruzeiro, a virgindade aí, tamo junto, a gente não deixa de ter nunca, né? Vamos que vamos, um abraço aí. Perfeito, Valeu, então, Valdir, perfeito, muitíssimo obrigado. Um abraço para vocês, já rodando a nossa pauta aqui no nosso programa de Mercado da Bola.